Fala pessoal, beleza? Alan aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da minha coleção de livros de história, tá bom? Então eu fiz recentemente um livro mostrando a minha coleção de HQs e como foram vídeos que deram bastante views, resolvi transformar isso meio que numa série e eu vou mostrar as várias seções aqui da minha biblioteca pessoal, tá bom? A maior parte dos livros que estão aqui comigo, que eu vou mostrar, eles são livros de história do Brasil ou que contam alguma história do Brasil, mas também vai ter alguma coisa ou outra aqui que não é exatamente de história brasileira, às vezes é algo de história mundial e coisa do tipo, mas que eu considero como história com H maiúsculo, beleza? Antes da gente passar para os livros, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu joinha e comenta aí se você já leu algum livro desse, se você gostou, e aí, conforme o tempo for passando, a gente vai compilando mais livros aqui até eu mostrar tudo que eu tenho na minha estante, fechou? Então bora lá. O primeiro livro é A África e os Africanos na História e nos Mitos. Ele é um livro do Alberto da Costa e Silva, que é um dos principais especialistas em África que nós temos aqui no Brasil. Nesse livro, ele junta alguns mitos, algumas tradições orais, lendas e coisa do tipo, para falar um pouco sobre as diversas Áfricas que existem no continente africano. É muito legal, ele é um livro relativamente curto, dá para você ler rapidinho, e eu acho super interessante, né? A gente não consegue falar de Brasil sem falar da África, então é interessante conhecer esses mitos e ver como isso de alguma forma se relaciona com o que nós temos na nossa cultura brasileira, beleza? Na sequência nós vamos ter História do Brasil, do Boris Fausto. Esse é um livro muito grande, ele é um calhamaço mesmo, e ele é um livro que ele vai contar a história do Brasil mesmo, né? Ele tem uma pegada um pouco mais didática, então imagina como se fosse um livro escolar de história do Brasil. E o Boris Fausto, ele é um dos principais historiadores aqui da nossa história, e ele é um livro muito fácil de ler, tá? Então apesar de ser grande, então obviamente você vai ter que investir algum tempo aqui, ele não é difícil de ler, tá bom? Então eu acho que se você gosta de história do Brasil ou quer começar por algum lugar, tem dois livros aqui que eu recomendo pela acessibilidade, assim, no sentido de ser fácil de ler, de não ser nada muito técnico, muito difícil, rebuscado. Um deles vai ser História do Brasil, do Boris Fausto, tá bom? Não se assustem por ele ser tão grande, tá bom? De novo, é fácil de ler. E ele vai até... Eu preciso confirmar aqui, mas se eu não me engano ele vai até o começo do governo Lula, e acho que o filho do Boris Fausto vai lá e complementa com um pouco mais de tempo, né? Mas vale demais aqui, editora EDUSP, ou EDUSP, vale demais a leitura, História do Brasil, Boris Fausto. O segundo livro é A Revolução de 30, também do Boris Fausto. Esse aqui ele já é um livro bem curtinho, super fácil de ler. Ele é um livro, uma publicação antiga, na verdade, é curioso. Alguém colocou aqui 5 de dezembro de 77. Então, assim, esse livro ele é bem antigo, que vai falar, obviamente, sobre a Revolução de 30. É um período importantíssimo, né, da nossa história, quando a gente fala ali da Primeira República, República Velha. Enfim, vale demais a leitura também. E aí uma curiosidade, né, que nem eu falei, essa é a minha edição de 77, ela, não sei se dá pra ver, eu coloco uma foto aqui depois, mas ó, ela tá cheia de anotações, né? Eu acho muito legal, eu sempre compro livro usado, assim, no estante virtual, em sebos, e uma das coisas mais legais que eu acho são essas anotações que os usuários vão deixando, né? Provavelmente alguém usou isso aqui para estudar. Então, próximo livro, né, o livro que eu tô mostrando aqui agora, Revolução de 30, aqui sobre história do Brasil também. Avançando, História do Brasil Contemporâneo, do Carlos Fico. Vocês vão ver que assim, eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, porque a maior parte dos livros é de história do Brasil. Então, não tem diferença eu falar entre esse livro, entre o livro do Boris Fausto. Todos eles vão contar a história do Brasil de alguma forma ou em algum trecho, né? Esse aqui, ele é só a partir da morte do Getúlio, tá bom? Tanto que ele coloca aqui na capa, da morte de Vargas até os dias atuais. Também é um livro legal, super fácil de ler, assim, o Carlos Fico ele vai trazer uma escrita bem simples, assim, bem acessível. Você consegue sentar e ler isso aqui de uma vez.
Eu acho que é importante, né, a gente ter vários livros, vários conteúdos diferentes, às vezes acerca dos mesmos temas, mas isso vai ajudando a gente a compor o nosso conhecimento, o nosso entendimento das coisas. Então, acho que é o quarto livro aqui da minha biblioteca de história, é o História do Brasil Contemporâneo, do Carlos Fico. Ciro Gomes, então, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Confesso que não li isso aqui ainda, mas basicamente ele é um livro que o Ciro Gomes publicou com a visão dele para o Brasil, né? Então, o Ciro Gomes, vocês conhecem, ele é um político da velha guarda aqui do Brasil, e ele tem uma série de propostas, coisas das quais ele acredita, e como ele nunca, né, chegou a se eleger presidente, ele publicou todo esse projeto, essa visão que ele tem em livro. Eu comprei isso aqui na época da eleição anterior, né, para presidente, e calhou que eu nunca li ele, mas ele está aqui, de fato, ele está na lista. Que enfim, outras coisas foram passando aqui na frente, eu acabei não lendo, mas eu tenho muita curiosidade porque é um livro escrito por alguém de dentro, né? Então, o Ciro Gomes, ele está envolvido na política brasileira há muito tempo. Então, além de ver alguém que, de fato, publicou suas ideias, é curioso pelo fato também de ser alguém de dentro da política. Então, fica aqui também o outro livro que eu tenho, né, na verdade, Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Mas um livro que eu tenho aqui, que eu não li ainda, que é O Ovo da Serpente, Nova Direita e Bolsonarismo, os bastidores, personagens e a chegada ao poder, da Consuelo Diegues, eu não sei se pronuncia o nome dela. Também não li ainda, eu comprei esse aqui há algum tempo, é da Companhia das Letras, e aí o tema eu imagino que seja um pouco óbvio, né? Ele vai falar um pouco sobre o surgimento dessa nova extrema-direita, a ascensão vou falar dos bolsonaros, né? Então, todo esse movimento bolsonarista que às vezes entra em choque com a própria direita, né? Então, agora que a gente está aqui em período eleitoral novamente, nós vemos que o bolsonarismo, de fato, ele é uma coisa quase que apartada, assim, né? Mesmo dentro da direita, você vê que eles não conseguem se encaixar, eles não conseguem dialogar com ninguém. E esse livro, na época que eu comprei, tinha bastante gente falando dele, acabou também que outras coisas entraram na frente, mas fica aqui também se você se interessar pelo tema, por política, aqui, O Ovo da Serpente. O próximo, O Povo Brasileiro, clássico dos clássicos. Curiosidade, o primeiro vídeo aqui desse canal é um vídeo meu falando sobre o povo brasileiro. Eu li esse ano e esse é um dos livros mais incríveis se você pensa em história do Brasil ou em sociologia, de repente, porque ele vai a fundo no que tange o povo brasileiro. O que faz da gente brasileiro? No Brasil a gente tem esse negócio de que se você nasce aqui, você é brasileiro e acabou. É diferente de outros países, né? Então, dependendo do país, você pode nascer lá, mas se sua família não for de lá, você não é exatamente natural, né? Eles entendem que você não é daquela nacionalidade, na verdade. E no Brasil não, assim, de norte a sul, você nasceu aqui, você é brasileiro. E apesar de sermos um país muito grande e de termos nossas particularidades regionais, a gente tem muita coisa em comum. Então, assim, a gente se identifica, de fato, como brasileiro e a gente age como tal a despeito de, às vezes, classe social, região, questões econômicas. Então, assim, poxa, acho que dessa lista aqui, ele não é um livro difícil de ler, tá bom? Ele é super tranquilo, você vai precisar dedicar uma atenção, mas eu acho que junto com o História do Brasil, do Boris Fausto, e o outro que eu vou trazer aqui, esse aqui, de repente, deveria estar ali entre os 3, 5 livros dos que eu vou trazer que você deveria ler para conhecer a história do Brasil, tá bom? Então, esse aqui é a recomendação mesmo, leiam O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Na sequência, Operação Brasil. Esse é um livro bem curioso, eu li ele há muitos anos, e ele fala sobre um pouco como que o Brasil declarou guerra, né, a Alemanha, enfim, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele é um livro, né, do Durval Lourenço Pereira, e é curioso porque a gente não estuda isso, né? Pelo menos eu não me recordo na escola,
de a gente abordar o porquê que o Brasil entrou na guerra, por que a gente ganhou com isso, se a gente foi bem, não foi, morreu muita gente, a gente não sabe o que aconteceu. E esse livro, ele vai abordar isso, ele vai falar sobre os encouraçados afundados, né, por submarinos alemães, as negociações do Brasil com os Estados Unidos para, enfim, poder entrar na guerra e ter os benefícios. Os Estados Unidos queriam montar base aqui no Brasil, enfim. E aí, esse livro ele vai abordar especificamente isso. Então, ele começa ali, ele vai dar um contexto, mas ele vai começar falando dos encouraçados que foram afundados pelos os encouraçados, né, brasileiros que foram afundados pelos alemães e que motivaram o Brasil a se mobilizar e resolver entrar na guerra, né? Então, também é bem curioso. Se você assim não sabe nada da história do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, fica aqui a indicação, Operação Brasil. Aqui é clássico absoluto. Talvez as pessoas classifiquem esse livro como literatura nacional, mas eu coloquei ele aqui como história, que é Os Sertões, né? Então, Euclides da Cunha era jornalista e Os Sertões, para quem não conhece, ele vai falar sobre a Guerra de Canudos. Cara, essa minha edição ela é muito velha. Dá para ver aqui, ela tá toda ferrada aqui, mas eu gosto muito. Eu ganhei isso aqui de presente. Ele tá colado, assim, ela largou no meio aqui, separou, eu passei uma cola para juntar de novo. Eu evito mexer nessa edição aqui, nesse livro, porque eu tenho medo dele se desfazer de fato. Mas eu gosto muito e eu acho que isso aqui também é fundamental para entender o Brasil. E aí, para quem não sabe, de novo, ele vai contar a história da Guerra de Canudos e ele divide esse livro em três frentes, né, que é a terra, o homem e a guerra. Então, antes de falar sobre a guerra de fato, né, o confronto armado entre os moradores de Canudos e as Forças Armadas brasileiras, ele vai dar um contexto sobre a terra, onde essas pessoas viviam, vai traçar o perfil do homem, né, das pessoas, e aí uma vez que você entende a terra, você entende os homens, você entende a guerra, né? Então, eu recomendo demais isso aqui. Eu acho que ele já é um pouco mais difícil, dentre os livros que eu indiquei aqui, com certeza ele é o mais difícil de ler. Se você não gosta, não está habituado, ele vai parecer monótono durante alguns momentos, mas eu acho que vale o investimento. Para mim, isso aqui é investimento de tempo. Ele é grande, né? Essa edição que eu tenho aqui é grande, mas vale demais se tiver oportunidade. Para mim é mandatório, né? Mas se tiver oportunidade e interesse, leia Os Sertões, do Euclides da Cunha. Seguindo com um livro um tanto quanto diferente. Esse aqui eu queria muito ter lido, mas, cara, eu fui postergando. E ele é só o primeiro volume, né? Que é Diários da Presidência, do Fernando Henrique Cardoso. Olha o tamanho disso, né? Esse livro, deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Olha, ele tem umas 900 páginas, porque aqui ele vai colocar algumas referências, né? Mas, são pelo menos 885 páginas, né? Depois tem um índice regressivo, mas tudo isso aqui é publicação, né? É texto. E são 4 volumes disso aqui. Então, Fernando Henrique Cardoso foi presidente por 2 mandatos, e aí a cada 2 anos a gente tem uma publicação dessa, né? Na verdade, para cada 2 anos. Ele gravava, né? Ele tinha o hábito de fazer gravações, ele falava, né, sobre o dia dele, sobre o que aconteceu, e aí, num determinado momento, ele e a equipe dele compilaram isso em 4 volumes muito grandes. Eu comecei a ler, e aí eu tinha uma meta de todo dia ler ali pelo menos 10 páginas, por exemplo, mas eu fui abandonando, porque outras coisas foram surgindo na minha vida, na rotina, e eu não consegui dedicar, mas eu ainda tenho um objetivo de ler todos os 4 volumes dos diários do Fernando Henrique Cardoso. Então, também se tiver disposição e interesse, fica aqui também a minha recomendação, tá? Seguindo, 3.000 Dias no Bunker, do Guilherme Fiuza. Guilherme Fiuza, que também escreveu Meu Nome Não é Johnny, o livro que deu origem ao filme, e ele vai falar sobre o Plano Real, cara. Então, para mim, assim, eu gosto muito, esse é um momento da história do Brasil, ou um episódio da história do Brasil que eu gosto muito, que é a história do Plano Real. E o Guilherme Fiuza, ele se debruça nisso,
para falar um pouco sobre as personagens que estavam envolvidas, o jogo político, tudo que precisou ser feito para que o plano real acontecesse. E, enfim, independentemente de questões políticas, se você concorda ou não, se você gosta ou não, é fato que o plano real ele salvou a economia brasileira. Podia ter sido melhorado depois? Poderia, mas eu acho que assim, com exceção do plano que reconstruiu a Alemanha pós Primeira Guerra, esse aqui provavelmente é o plano econômico mais maluco assim da história, pelo menos da história recente, e provavelmente junto com o da Alemanha, um dos mais eficazes assim. É uma história muito legal. Esse aqui virou um filme horrível, é ridículo de ruim, mas o livro é muito interessante, tá? O Guilherme Fiuza, ele escreve bem, então se você tem interesse aqui, às vezes pode ser que ele pareça meio novelão, sabe? Mas eu recomendo de fato a leitura. Eu particularmente eu gosto bastante da história do Plano Real e esse livro aqui ele fala sobre isso. 1942, o Brasil e a sua guerra quase desconhecida, do João Baroni. Sim, João Baroni, baterista do Paralamas do Sucesso. O João Baroni, ele é um aficionado por Segunda Guerra Mundial e ele faz esse livro aqui que vai basicamente falar sobre a FAB, né? Então ele também, junto com a Operação Brasil, ele vai falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E é bem legal, assim, é uma leitura super fácil, super fluida. O João Baroni escreve muito bem. Para mim foi uma curiosidade, uma coisa meio aleatória até. Descobri que o João Baroni escrevia livros, né? E acho que ele tem mais livros publicados. E ele é um livro muito legal mesmo, vale muito a leitura, porque, de novo, a gente não estuda muito sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e esses livros aqui eles vão dar uma visão um pouco diferente, vale a pena ler, é uma leitura muito legal mesmo, vai ter várias coisas de ação e, de novo, vai falar sobre a FAB, então vale a pena você ler isso aqui. O próximo livro é Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia, do João José Reis. Ele vai traçar ali um perfil da Bahia no século XIX e contar um pouco sobre a greve dos ganhadores, né? Então, havia algumas pessoas negras libertas, alforriadas ou, enfim, fugidas, que faziam trabalhos livres ali, né, dentro da Bahia. E aí, num determinado momento, eles fizeram uma greve, talvez tenha sido a primeira greve em escala urbana aqui no Brasil. E o João José Reis, ele tenta traçar esse perfil, ele vai falar sobre a sociedade, as relações que existiam entre as pessoas naquele contexto e o que levou à greve e aos movimentos em geral. Então ele também é um livro muito legal, ele vai focar num evento que aconteceu na Bahia, só que, de novo, eu acho que não é só ler livros de história geral, você precisa também ter histórias episódicas do Brasil para você entender o que juntou, né, o que criou essa colcha de retalhos que é o Brasil. Então, também esse aqui fica a minha recomendação. Ele é um pouco maior, tá? Mas não é nada difícil de ler. Vale também muito a pena vocês lerem Ganhadores, beleza? Avançando com Negros da Terra, do João Manuel Monteiro, Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo. Então esse é um dos primeiros livros que eu vou trazer aqui que fala especificamente sobre a história de São Paulo. E aí, ele é um livro que vai falar das relações coloniais aqui de São Paulo com os indígenas e de como os indígenas eram tratados como escravos, mão de obra. Então, assim, São Paulo tem uma relação muito curiosa, né, com os povos nativos aqui que viviam por aqui. Então, São Paulo, durante muito tempo, esteve mais próximo, né, questão de cultura, dos indígenas do que dos portugueses, né? Tanto que se falava que a língua geral, que não era o português, né, era uma derivação do tupi. Só que, ao mesmo tempo, nós temos os bandeirantes que, sei lá, a gente tem monumentos, né, avenidas, rodovias aqui em São Paulo com o nome de bandeirantes, mas esses caras iam para dentro da selva para capturar índio e usá-los como escravos, né? Por isso que chama aqui Negros da Terra, há uma alusão às pessoas negras que eram trazidas da África. Só que antes disso,
E durante um tempo também, já com a escravidão negra, o principal produto da terra não era o que era plantado, mas era o que vivia sobre a terra, que eram os povos indígenas. Então, também é muito interessante vocês lerem isso aqui. Se você gosta da história de São Paulo Estado, vale a leitura, mas também é importante para a gente entender como que a gente foi crescendo enquanto país no sentido territorial, né? Os bandeirantes ajudaram a descobrir muitas partes aqui do que hoje é o Brasil, então também é um livro que eu recomendo bastante. Ele é um tanto quanto grande, mas também fácil de ler, tem bastante imagem, assim, e a leitura é muito fluida, não é um livro chato, no qual você vai ficar preso ali sem conseguir avançar. A seguir, História da Riqueza no Brasil. Esse aqui é um dos meus favoritos da lista, é do Jorge Caldeira, que ele também é o autor da biografia do Barão de Mauá. Ele é um tanto, acho que é um pouco mais difícil que alguns dos outros que eu trouxe aqui. Por quê? Porque ele vai falar basicamente sobre economia, desde os primórdios do Brasil. Então ele vai mostrar como o Brasil sempre foi um país rico, só que a gente vivia muito na informalidade, de alguma forma, então muita coisa não aparecia nos números oficiais. E por isso, às vezes, imagina-se que o Brasil passou a ser rico só depois, por conta das Minas Gerais e coisa do tipo. Mas ele vai traçar aqui um perfil ao longo de todos os 500 anos do Brasil, do ponto de vista da economia, sobre riqueza, etc. Eu li isso há alguns anos, quando eu comecei a me interessar por economia, e ele se tornou facilmente aqui um dos meus livros de história do Brasil, ou de histórias do Brasil, favoritos, assim. Eu acho que vale mesmo você também investir um tempo. Se você gosta de economia, eu não falo da economia lá do Jornal Nacional, eu falo tipo de economia no geral, e de história do Brasil, por um outro ângulo, vale aqui, História do Brasil, História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira. Aqui agora eu vou trazer duas trilogias do mesmo autor, eu não vou falar individualmente de cada um, mas são livros do Laurentino Gomes. Então aqui eu vou ter 1808, 1822 e 1889. Eu acho que hoje as edições que nós temos não são exatamente essas aqui eu comprei também usado, mas como vocês devem imaginar, ele vai falar um pouco sobre a vinda da coroa brasileira, da coroa portuguesa para o Brasil, aqui no livro 1808. Ele vai falar sobre a independência, aqui em 1822, e sobre a proclamação da República em 1889. Aqui eu acho que é fundamental, tá? É obrigatório ler isso aqui. Se você quer conhecer a história do Brasil, se você se interessa, vale a pena ler mesmo. Pega essa trilogia. Vocês podem ver que juntos, assim, é bastante coisa, mas o Laurentino Gomes, ele escreve muito bem, é rápido, é fácil de você entender. Então, recomendo muito, deem um tempo para ler a trilogia aqui do Laurentino Gomes. Na sequência, tem uma outra trilogia deles, e aqui eu acho que, falando sobre a história do Brasil, para mim, isso aqui é uma das principais publicações de todos os tempos, talvez até de história mundial, tá bom? Assim, um trabalho absurdo, cara, isso aqui, que é a trilogia Escravidão, tá? Então, em 3 volumes, esse primeiro aqui, Escravidão, volume 1, é esse aqui da capa preta, depois nós temos volume 2, é o da capa vermelha, e por último, o da capa branca, que é o volume 3. É bastante coisa. Esse aqui, vocês precisam investir um tempo, porque ele também é um trabalho documental. Então tem muita data, vai ter muita informação, muitas localidades. O Laurentino Gomes, ele fez viagens para a África, para Portugal, para o interior do Brasil mesmo, para reunir isso aqui. E ele vai pegar desde o primeiro leilão de pessoas cativas, feita por Portugal, antes do descobrimento ainda, até a Lei Áurea. E assim, cara, é um negócio bizarro mesmo o que foi feito aqui. Se você é uma pessoa que acha que não existe racismo no Brasil, se você acha que isso é invenção, isso é coisa da esquerda, se você não entende ou finge não entender
o porquê que existe cota para pessoas negras, leia isso aqui. Assim, é maluquice. Tem duas coisas que o Laurentino traz aqui que eu acho que dá dimensão do que aconteceu nessa relação entre Brasil e escravidão. Cerca de... esse é um número que não é preciso, né? Mas imagina-se que pelo menos 12 milhões ou 12 milhões e meio de pessoas tenham sido trazidas à força da África, na condição de pessoas escravizadas, para as Américas. Dessas, pelo menos 5 milhões e meio vieram para o Brasil. E é um volume tão grande que acredita-se que tenha mudado o fluxo da vida marinha no Atlântico. Pô. Por quê? Porque muita gente morria na travessia entre a costa da África e o Brasil, além de que muitas pessoas que estavam cativas, elas se jogavam no mar porque elas preferiam morrer do que ter o destino que lhes tinha sido reservado. E imagina-se, né, acredita-se que isso começou a interferir na migração, ou causar uma migração de tubarões e animais que passaram a seguir esses navios atrás de comida, que eram os corpos que caíam ou eram jogados dos barcos. Então imagina isso durante mais de 300 anos, você tendo um fluxo ininterrupto de pessoas sendo trazidas à força para o Brasil. Cara, assim, para mim isso aqui é obrigatório, e para mim é uma das principais obras mundiais sobre história e principalmente sobre escravidão. Vale muito a pena ler, tá bom? Então, por enquanto é só. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então, essa aqui foi a primeira parte, e aí eu volto em breve com um vídeo com a segunda parte, mostrando a minha coleção de livros de história. Fechou? Até a próxima. Valeu, tchau.